Hoje a cidade de Hiroshima já foi reconstruída, mas os moradores e o governo de lá fizeram questão de manter alguns monumentos que lembram essa verdadeira tragédia que se alastrou na vida dos japoneses. Mas as marcas da Little Boy não ficaram apenas nos prédios e espaços públicos da cidade. As pessoas que sobreviveram a cada segundo daquele inferno na Terra precisaram aprender a conviver com as sequelas da bomba nuclear que matou mais de 200 mil pessoas. Muitas delas guardam até hoje, em forma de desenhos e raras fotos, as horas seguintes à explosão. E foi através dos relatos e dessas provas visuais que os especialistas reconstruíram certas peculiaridades de uma bomba atômica. Dentre elas, a mais chocante foi a estratégia dos americanos de detonarem a Little Boy antes de ela tocar o solo, uma técnica que potencializou a destruição. Assim, cerca de 10 segundos após a explosão, a cidade já tinha sido praticamente toda destruída por um clarão que espalhava uma temperatura de cerca de 1.700 graus Celsius. Roupas em chamas, telhados de palha tomados pelo fogo, o calor foi suficiente para provocar incêndios, apesar da distância entre o local da explosão e o chão. Qualquer coisa exposta ao calor do clarão, um caderno de criança, jornais, os biombos tradicionais de papel, pegou fogo instantaneamente. A temperatura de mais de 1.700 graus foi capaz de fundir até telhas de barro em formas irreconhecíveis. Esse clarão intenso queimou o granito, queimou o aço, queimou o ferro e o vidro. Burned iron and glass. Essa lancheira foi encontrada a 550 metros do local da explosão. A estudante que a levava tinha aproximadamente a mesma idade de Shigeko. Ela estava cuidando da sua rotina, levando o almoço ali dentro, e foi destruída pela bomba. Só o que restou foi a lancheira toda calcinada e retorcida. Sobreviver dependia da sua distância em relação ao lugar da explosão, fosse você japonês ou marciano. A bomba não tinha ideologia, era uma arma de destruição em massa, uma arma de terrorismo. A menos de 1.600 metros do local da explosão, ficava o prédio de 3 andares da escola onde Takashi estava brincando de esconde-esconde. A onda de choque da bomba está prestes a atingir o local. Eu não sei exatamente como foi que aconteceu, mas o prédio da escola caiu. O impacto queimou o lado esquerdo do meu rosto. Não sei quanto tempo fiquei debaixo dos escombros, tudo escuro. Não dava para ver nada, nem as mãos bem diante do nariz eu conseguia enxergar. Takashi não está sozinho. Milhares de pessoas ficaram presas debaixo dos escombros daquilo que antes era o centro de Hiroshima. A onda de choque criada pela bomba Little Boy devastou a cidade em menos de 10 segundos. Mais de 60 mil edifícios foram destruídos ou danificados gravemente pela bomba. Isso representa mais de 67% das estruturas da cidade. Um minuto depois da explosão, a força da onda de choque sacode a tripulação do Enola Gay a 15 quilômetros de distância e voando a uma altitude de 29 mil pés. O avião foi sacudido. Era a passagem da onda de choque. Tudo bem, aquilo já era esperado. Mas uns poucos segundos depois, veio outro solavanco. E ninguém a bordo sabia o que havia sido aquilo. O segundo impacto significa que a bomba havia explodido de acordo com o planejado, 580 metros acima da cidade. Para compreender a dinâmica das ondas de choque, simulações de explosões são registradas com a técnica de fotografia ultra-rápida. Com a explosão, uma bolha de ar superaquecida se expande violentamente, criando a onda de choque.
À medida que a onda se expande, ela atinge o chão e se refrata, criando uma combinação do choque refratado com o choque original. Assim, o estrago do nível do solo vai ser muito maior do que o choque em si seria capaz de provocar. E foi por isso que os executores dos ataques em Hiroshima e Nagasaki decidiram detonar suas armas muitos metros acima do chão. Foi para aumentar o poder de destruição delas. Se a Little Boy tivesse atingido o solo japonês, a própria Terra absorveria a maior parte da sua energia. Mas uma detonação no ar força a onda de choque a se alastrar, detonando praticamente tudo o que encontra em seu caminho. Os estragos foram graves, num raio de 5 quilômetros do local da explosão. Mais de meio século depois, a cidade devastada de Hiroshima foi totalmente reconstruída. Restam poucas cicatrizes visíveis da explosão da bomba. Mas um prédio que ficava quase exatamente abaixo da explosão foi deixado do mesmo jeito até hoje, como um símbolo da paz. No edifício, onde funcionavam representações de empresas locais e órgãos do governo, todos os ocupantes foram mortos instantaneamente. Mas as paredes continuam de pé. A cúpula era feita de cobre e o ponto de fusão do cobre é baixo. A luz da bola de fogo foi tão intensa que basicamente derreteu o cobre antes que a onda de choque chegasse. A onda de choque desceu na vertical pela abertura deixada na cúpula e foi afundando andar por andar com a sua passagem. E a estrutura externa continuou de pé por causa disso, porque o prédio ficava abaixo do local da explosão. Mas a maior parte das construções na cidade não era feita de concreto, e sim de papel e madeira. Testes com explosões atômicas demonstram qual o efeito delas numa casa comum. Quando a onda de choque atinge a construção, você pode ver como ela quebra a fachada, enquanto o vento que acompanha o choque arranca as telhas. Mas note também que o prédio é envolvido num sistema de alta pressão que o esmaga, deixando-o em pedaços. É como se você abrisse um guarda-chuva no meio da tempestade. Ele é arrancado da sua mão e completamente destruído. Vidraças e destroços lançados pelo vento se transformam em estilhaços perigosos num raio de até 20 quilômetros do local da explosão. Os estragos foram bem documentados depois da chegada das tropas americanas. Mas no próprio 6 de agosto, a violência do momento ficou registrada apenas nas lembranças dos sobreviventes. Muitos escolheram pintar o que viram naquelas primeiras horas. Anos mais tarde, Takashi Tanimori também escreveu sobre elas. Debaixo dos escombros, eu estava enterrado de costas. Não conseguia me mexer. Preso a menos de 1.600 metros do local da explosão, Takashi deixou de ouvir os gritos de socorro dos seus colegas de escola. Um jovem soldado consegue resgatá-lo debaixo dos escombros, mas ele ainda não está fora de perigo. O soldado me levou nos braços pelo meio de hordas de pessoas gritando em agonia, calcinadas, mortas ou moribundas. Arrastando-se aos tropeços, arrastando os pés, rastejando sobre os joelhos e cotovelos, procurando uma saída daquele inferno escaldante. O que restou foi o que os sobreviventes chamaram de Cidade da Morte. Vamos a um pequeno intervalo, mas em instantes estaremos de volta com mais DOC em Destaque e os desesperadores momentos vividos pelos japoneses após a explosão da bomba atômica em Hiroshima.